Olá, então boa noite a todas e todos. Eu não estou na frente, né, da tela? Então, beleza. Então, boa noite, meu nome é Viviana Braganholo, sou professora na UFMT, Departamento de Artes, atuo nos cursos de licenciatura e bacharelado em música e também atuo nos cursos de mestrado e doutorado da pós-graduação em estudos de cultura contemporânea. É um prazer estar aqui hoje, começo agradecendo imensamente o convite, né? Especialmente em nome da professora Margarete Milani, que efetuou o convite, também os professores Alan Oliveira e Felipe Ribeiro, que eu tenho conversado bastante. É um prazer enorme, né, retornar a Belas Artes, a Unesp, que foi onde aconteceu o início da minha carreira acadêmica, então é muito feliz voltar aqui, né? A minha fala hoje tem como título a cartografia como método para pesquisa artística, desclassificando as práticas de pesquisa. Então, nela eu vou abordar 3 âmbitos principais das minhas pesquisas ao longo desses anos, que são a pesquisa artística, a desclassificação e a cartografia. Eu começo falando um pouco do meu percurso acadêmico para entender um pouco onde que eu estou situada e a partir de que lugar que eu falo, né? Eu sou da área de performance, eu sou pianista, né? Como a professora Margarete falou, sou graduada aqui pela Belas Artes em licenciatura e bacharelado em piano. Então, eu comecei na pesquisa, na iniciação científica, né, com o primeiro contato com a pesquisa, onde eu fiz um trabalho que consistia numa análise pedagógica sobre os 5 primeiros exercícios da cartilha rítmica de Almeida Prado, orientada pela professora Carmen, inclusive, que consistiu num trabalho essencialmente de pedagogia do instrumento. Depois, no passo seguinte, no mestrado, que eu fiz na UFPB em práticas interpretativas piano, eu queria pesquisar a performance mais diretamente. Então, estudei a memorização e apliquei um protocolo de memorização através de guias de execução em uma peça de Schumann, as variações a Beg, na minha própria execução. Nessa época, foi meu primeiro contato com a pesquisa artística e eu entendia que esse trabalho, então, era uma pesquisa artística. Também nessa época, em 2012 e 2013, teve algumas coisas significativas na pesquisa em performance no Brasil. Em 2012 foi fundada a ABRAPEM, que é a Associação Brasileira de Performance Musical. E em 2013 teve o primeiro congresso da ABRAPEM, que teve como tema justamente a pesquisa artística, e que trouxe alguns convidados importantes, como Paulo de Assis, do Instituto Orfeus, e Luca Chiantori, da Escola Superior de Música de Catalunha e também da Universidade de Aveiro. Também nesses mesmos anos, foram publicados o que hoje eu entendo como os primeiros textos em pesquisa artística no Brasil, em 2012 e 2013, a partir de um mapeamento que eu fiz da produção que se auto-intitula como pesquisa artística. Foram os textos da Catarina Domenici, publicados em 2012 e em 2013. Então, dentro desse cenário, a partir de toda essa movimentação que começou a acontecer nessa época, nesse sentido, eu também aprofundei minha percepção e meu interesse sobre a pesquisa artística, chegando então no doutorado, que apesar de ser em musicologia, oficialmente, né, porque na verdade tem uma interseção muito grande com a performance, nesse momento eu realmente assumo a pesquisa artística enquanto um marco da pesquisa. Na tese, eu proponho uma metodologia de análise da sonoridade, na qual a performance é a fonte principal de informações sobre a obra e não a partitura. E nessa pesquisa eu analiso minhas próprias performances de algumas peças selecionadas para análise, que foram Contrastes e Ressonâncias da Marisa Rezende e Cartas Celestes, volume 1 do Almeida Prado. Então, nesse percurso acadêmico, a aproximação com a pesquisa artística foi gradual e se fez no momento em que no Brasil se iniciavam os debates no assunto, o que permitiram eu acompanhar de perto esse desenvolvimento e compreender, sobretudo, a justificativa para sua existência, que levou ao interesse na área. Então, a partir desse ponto mais situacional, eu começo falando um pouco, afinal, sobre pesquisa artística, né? Para que fazer pesquisa artística e por quê? Então, a primeira pergunta que eu coloco é: se toda prática artística pressupõe pesquisa, para que serve a pesquisa artística? A pesquisa artística, na realidade, ela surge de uma lacuna, né? Uma ausência da voz dos artistas no âmbito da pesquisa. Compreendendo que o objeto artístico, né, a obra musical, a obra de arte ou de qualquer linguagem artística, usualmente ela foi compreendida através de vozes de outras disciplinas, como a musicologia, a filosofia da música, ou a filosofia da arte, a psicologia. E nessas pesquisas, o performer
o artista, frequentemente aparece como objeto de estudo. A pesquisa artística se propõe justamente a compreender o objeto artístico a partir de um ponto de vista do artista como pesquisador, sem que para isso ele tenha que se alienar do seu papel de artista. Nos livros mais antigos sobre a pesquisa, que marcam assim, o surgimento da pesquisa artística, como, por exemplo, The Artistic Turn, a Manifesto de Kessens e Crispin e Douglas, no intuito de justificar a pesquisa artística, tem quase que uma compreensão de que toda prática artística consiste em pesquisa artística. Porque, de fato, toda prática artística, quando a gente vai criar uma obra, seja na prática de composição, na prática de performance ou de outras artes, o ato de lidar com a arte pressupõe um tipo de pesquisa. Porém, esse entendimento logo é revisto. E no livro de 2002 de Burgdorf, por exemplo, The Conflict of the Faculties, já se assume que a pesquisa artística é, de fato, uma pesquisa acadêmica. Então, apesar de existir um tipo de pesquisa que naturalmente se faz na prática artística, a pesquisa artística se insere num âmbito acadêmico, num âmbito de pesquisa. E, por isso, ela tem algumas especificidades suas, né? Então, pesquisa artística é pesquisa acadêmica, ela nasce dentro de um contexto acadêmico. Para entender um pouco o que se entende como pesquisa artística, tem muitas diferentes visões do que é, mas existem 4 condições de sustentabilidade que eu acho bem interessantes, que foram trazidas por Luca Chiantori no artigo de 2020. Então, ele coloca o seguinte: 4 condições para que uma pesquisa seja uma pesquisa artística. Primeiro, uma pesquisa é artística na medida em que assenta sua produção de conhecimento nos métodos e processos intrínsecos das práticas artísticas. Então, nas palavras dele, não se trata de investigar sobre a prática nem para a prática, senão gerar experiências artísticas que não haveriam existido sem a investigação realizada. Então, é algo que transforma a prática artística. Segundo ponto, a pesquisa artística é pesquisa na medida em que guarda em seu cerne a produção de conhecimento inédito. Então, o Chiantori coloca: por isso, deve se articular em torno de projetos que identifiquem com clareza elementos de novidade e contribuição ao conhecimento coletivo. Então, a pesquisa artística, ela necessita, de fato, ter uma pergunta de pesquisa muito clara. Em terceiro, ele coloca que a junção desses 2 elementos deve culminar na apresentação de resultados que combinem tanto a produção artística quanto um documento reflexivo que contemple os processos. Então, referenciais teóricos metodológicos utilizados e todo tipo de informação considerada significativa para a compreensão das idiosincrasias daquele projeto de pesquisa. Então, essa é uma característica importante. Nós temos uma resultante artística, mas também, necessariamente, tem uma resultante que se conecta mais com o âmbito textual, né, no caso. E, por fim, ainda que todo o processo de pesquisa e investigação tenha produzido um conhecimento com potencial artístico, para ser divulgado em salas de concerto, gravações, enfim, sua validação no âmbito acadêmico e universitário é inseparável do debate por pares. Então, segundo o autor, deve-se definir, documentar e transmitir nos espaços próprios do mundo acadêmico, como congressos, revistas especializadas com revisão por pares, foros especializados e sociedades científicas. Então, existe essa divulgação da pesquisa artística também dentro do marco acadêmico. Então, fica claro que a pesquisa artística ela existe enquanto pesquisa acadêmica, né? E que a gente pode compreendê-la como uma área de estudo dentro da performance ou da criação artística ou da composição que tem seus próprios pressupostos e epistemes. Porém, a pesquisa artística ela tem algumas peculiaridades, né? A figura do pesquisador artista, essa interconexão muito forte entre teoria e prática, e isso traz algumas implicações. Eu trago aqui a pergunta: uma pesquisa artística que reproduz acriticamente uma tradição, produz conhecimento? Então, se a gente pensa que a pesquisa artística é uma pesquisa acadêmica, se insere dentro do marco, né, da produção de conhecimento, essa pergunta se torna relevante, né? Uma pergunta que a Catarina Domenici traz nos textos e que o Luca Chiantori também traz. E, muito em relação com isso, e por isso, algumas vertentes da pesquisa artística compreendem que existe um posicionamento crítico por parte do artista que caracteriza a própria pesquisa artística,
como essas pesquisas, né, que eu trouxe como exemplo, Dogan Tandak, Assis, Susana Castro Gil e Isabel Nogueira. Isso quer dizer que o performer ele se coloca de uma maneira ativa e criativa frente aos objetos artísticos e não como um mero reprodutor de técnicas e práticas. No caso da música, isso significa que a própria obra musical deixa de existir enquanto um objeto ideal, representado, né, pela partitura, e passa a ser compreendida como um acontecimento, saindo de uma esfera essencialista e indo para uma mais metafísica e indo para o entendimento de uma existência mais concreta. Então, nesse contexto, a pesquisa artística se torna uma prática que pressupõe, de fato, intervenção. Nesse tipo de pesquisa, que é um posicionamento, e no qual o performer aparece para além do criador das suas atividades musicais e instrumentais, mas como um ser reflexivo, em constante questionamento das dimensões epistemológicas, não só da sua prática, mas do seu papel no mundo, diferentes autores têm usado diferentes referenciais para embasar suas pesquisas. Porém, muitos deles remetem a concepções filosóficas pós-estruturalistas. Então, a gente tem como exemplo o Assis, que utiliza a filosofia de Deleuze e Guattari para embasar, né, suas pesquisas, o Chiantori, que se apoia no referencial da desclassificação do Garcia Gutierrez, e também o Kobyusin, que se alinha com o Derrida. Então, o que a gente entende é que, né, esse percurso com o entendimento do que é a pesquisa artística, a gente pode finalizar compreendendo que a pesquisa artística é uma forma de conhecimento através da prática artística e que pressupõe uma articulação direta entre teoria e prática através da figura do pesquisador-artista. Ela vai ter resultados que se relacionam tanto com a divulgação do conhecimento científico acadêmico, né, artigos, teses, dissertações, e produtos artísticos, ambos que se propõem a responder uma pergunta de pesquisa. E, por fim, também ela supõe uma atitude crítica perante as obras artísticas e os processos de produção e divulgação da arte. Então, o questionamento da própria ontologia da obra musical, dos papéis de compositor e performer, da tradição da música erudita ocidental. Então, compreendida essa percepção mais geral do que a pesquisa artística, cabe também a gente refletir um pouco sobre as implicações de uma pesquisa artística feita especificamente no Brasil. Então, a pesquisa artística ela surge, vamos dizer, na Europa, né, num contexto europeu, há mais ou menos pouco mais de 20 anos. E é interessante ressaltar que a pesquisa artística não existe só na música, né? Ela surge e existe nas artes visuais, nas artes cênicas, na dança, inclusive no design e na arquitetura. A pesquisa artística na Europa ela nasce no contexto de conservatórios versus universidades. Então, tem um artigo bastante interessante, um texto num blog do Luc Foss, escrito no ano passado, onde ele fala sobre isso. E ele fala também sobre as diferenças que ele percebeu a partir da vivência dele no Congresso da Ampon do ano passado, as diferenças com relação à pesquisa artística aqui no Brasil. E ele traz, um dos trechos do texto, ele fala que o que foi mais surpreendente para ele é que no Brasil os pesquisadores artistas podem trabalhar sobre o mesmo guarda-chuva que pesquisadores como os musicólogos. Então, na Europa, ainda a pesquisa artística está muito ligada com os conservatórios, que passaram a ter cursos de pós-graduação, mas não tanto com as universidades, onde ainda está, sobretudo, os cursos, né, de pós-graduação, de pesquisa em áreas mais consolidadas, né, da pesquisa em música, como a musicologia. Então, só isso já gera uma grande diferença. No Brasil, que eu coloco aqui como sul global, né, que é de onde fazemos parte, a pesquisa artística nasce dentro da universidade. Então, nossos cursos de graduação, todos eles nascem dentro de um contexto universitário. E a pesquisa artística nasce também dentro desse contexto. Como nós não temos conservatórios, no sentido de conservatórios que fazem formação superior e de pós-graduação, a pesquisa artística ela parte da área de performance ou de criação musical ou composição. Além dessa diferença, no sul global a pesquisa artística acaba por se alinhar com alguns outros pressupostos, e isso tem ficado muito evidente nos últimos anos. Em 2020, na África do Sul, tem o primeiro congresso Arts Research Africa, onde eles já começam a falar sobre como a pesquisa artística pode transformar a pedagogia e a prática artística na África.
E em 2022 tem a segunda edição desse congresso, que tem como tema a seguinte pergunta: como a pesquisa artística pode decolonizar o conhecimento e a prática na África? Alinhado com isso, também em 2022 a gente tem o primeiro congresso da APARM, que é a Asia Pacific Artistic Research Network, que seria uma rede de pesquisadores artistas da Ásia e Pacífico. E também eles têm demonstrado bastante interesse na criação de redes específicas da região e na conexão com a decolonialidade. Por fim, na América Latina, em novembro do ano passado, teve o primeiro Congresso Latino-Americano de Prática Artística como Investigação, que eu tive a oportunidade de participar juntamente com outros pesquisadores do Brasil, e podemos perceber que também aqui há uma perspectiva de conexão entre a pesquisa artística e práticas e discursos decoloniais, e essa intenção também de criar uma rede de pesquisadores na América Latina, pesquisadores artistas. Agora, no Brasil, mais especificamente, dentro do grupo de pesquisa que eu coordeno junto com o professor Leonardo Pellegrin, o Observatório e Laboratório de Pesquisa Artística, a gente teve um projeto de pesquisa que fez um mapeamento da pesquisa artística no Brasil. Então, a gente mapeou os últimos, de 2010 a 2020, procuramos trabalhos acadêmicos que se auto-intitulassem como pesquisa artística. E nisso a gente encontrou 45 artigos, que fizeram a gente ter um panorama do que vem acontecendo na pesquisa artística. Além disso, também no ano passado, em 2022, a gente fez um dossiê especial com a temática pesquisa artística na revista Claves, que também teve várias submissões e ajudou a perceber algumas coisas. Em sequência, o grupo fez um grupo de trabalho no Congresso da Ampon sobre pesquisa artística, que também foi bastante interessante e que levou à execução do primeiro encontro brasileiro de pesquisa artística, que aconteceu agora, em dia 26 a 28 de julho, na UFMT. Então, a partir dessas vivências, alguns pontos ficaram muito evidentes sobre a pesquisa artística no Brasil. Primeiro, um grande e crescente interesse da área no país, sobretudo das pesquisas na área de performance e de composição. No evento de pesquisa artística, no encontro de pesquisa artística, a gente teve mais de 60 submissões e mais de 150 inscritos, o que também nos leva a perceber essa bastante interesse e procura pela área. Porém, percebe-se também outras duas coisas. Em primeiro lugar, que tem um pouco de incompreensão sobre o que é a pesquisa artística, que a gente percebeu sobretudo nas submissões de trabalhos que de fato não consistiam em pesquisa artística, trabalhos como, por exemplo, muito mais voltados para a musicologia, para a análise, que não tinham nenhuma relação com a prática em si. E também percebe-se uma busca por métodos apropriados para se compreender a pesquisa, para se fazer, né, a pesquisa artística. E nisso a gente chega na concepção específica de pesquisa artística, que é a que eu trago aqui hoje, que partiu, né, da vivência e observação da pesquisa artística no Brasil. Então, o meu entendimento de pesquisa artística se centra em dois pontos principais. O primeiro deles é o alinhamento com o conceito de desclassificação, e o segundo, o uso da cartografia. Falando um pouco sobre a desclassificação, alguns outros pesquisadores já usaram e usam esse referencial em suas pesquisas. Então, Miguel Mendes, na sua dissertação de mestrado, defendida em 2016 na Universidade de Aveiro, ele usa o conceito da desclassificação para tratar da prática do jazz. Então, ele é um pianista de jazz e usa isso para criar práticas artísticas na área dele. E também o Luca Chiantori usa o conceito de desclassificação na prática artística dele, para, com isso, desclassificar a obra musical a partir da busca em fontes musicológicas alternativas, fontes de entendimento de determinadas obras em fontes musicológicas alternativas. E, com isso, ele gera práticas artísticas e tem os projetos de pesquisa dele. Então, começo falando um pouco sobre o que é a classificação, para depois a gente entender o que é a desclassificação. Esse conceito é cunhado por Antônio Garcia Gutierrez, que é um teórico da área da comunicação. A classificação, de acordo com ele, é algo que é inerente ao conhecimento humano. É a maneira através da qual os seres humanos nós conhecemos a nós mesmos e o mundo que nos cerca. Então, ao organizar o universo que nos cerca, a gente cria categorias e classificações para, com isso, conseguir compreender a complexidade da realidade.
Porém, a maneira como o conhecimento tem sido classificado, ele é fruto da ciência positivista moderna e acaba por criar uma única possibilidade de classificação, o que acaba por ser potencialmente danoso. O modo como o conhecimento se organiza no nosso mundo é consequência e culminância de um pensamento que é eurocêntrico, vinculado ao hemisfério norte. E de acordo com Gutierrez, essa mesma classificação ela também estaria por trás dos projetos territoriais, culturais e cognitivos de colonização e se esgueirando por atos de violência simbólica. Na música, a gente vê muito claramente algumas das consequências do pensamento classificado. A música erudita ocidental, por exemplo, enquanto conhecimento, ela se insere nesse universo classificatório hegemônico, reproduzindo saberes universais que são, em verdade, situados. Tais saberes são constantemente reproduzidos nas engrenagens do ensino musical e também na produção de conhecimento, através de instituições como conservatórios, escolas de música e universidades. De acordo com Luca Chiantori, o próprio fato da gente falar de uma música clássica ou erudita já é um produto dessa imutável trindade classificatória, que consiste em definir, dividir e hierarquizar. Nas palavras dele, afinal, se há uma música clássica é porque outras não o são, e semelhante repartição não se limita a falar de possíveis diferenças, senão de uma precisa hierarquia. Essa etiqueta se concebeu a partir do princípio para identificar uma música que se considerava superior às outras. Essa música organizada é disciplinada de modo a manter o seu status quo. Então, compreendendo esse contexto, se faz necessária a desclassificação, e que é o que o autor Garcia Gutierrez traz como um contraponto à classificação. Ele reconhece que, para conhecer o mundo, a gente necessita de categorias, de uma classificação que organize as coisas. Porém, para que isso acompanhe de maneira mais produtiva a complexidade do mundo, a classificação deveria ser evolutiva e plural, e para isso a gente precisa do seu contrário, que é a desclassificação. Importante pensar que desclassificar não significa não classificar, mas significa classificar com lógicas outras e mais plurais, ou seja, com lógicas não hegemônicas. Nas palavras de Gutierrez, a sociedade do conhecimento a qual devemos aspirar há de ser uma sociedade desclassificada, isto é, heteroconstruída de autonarrativas múltiplas, a partir de estruturas e processos suficientemente flexíveis para incrementar em seu cerne mais dissenso e configurações lógicas mais plurais. Então, pensando na desclassificação na arte, o performer ou o artista, ele se coloca como um ser reflexivo e que está em constante questionamento das dimensões epistemológicas da sua prática e do seu papel no mundo. O pensamento desclassificado não visa negar o todo existente, mas contaminar a lógica dominante com gotas de insurreição e pensamento político, nas palavras de Mendes. Então, a pergunta que orienta essa pesquisa baseada na desclassificação tem sido: a que classificação obedece o meu pensamento e as minhas práticas artísticas e de pesquisa? Essa pergunta tem direcionado a minha compreensão da pesquisa artística, que se posiciona como uma prática na qual o artista se põe situada e criticamente perante o mundo e perante os objetos artísticos, tendo como meta final o aumento de possíveis caminhos, ou seja, a desclassificação das práticas de performance. Porém, quando pensamos na pesquisa artística em si, e ainda mais, quando ela se alinha com o conceito de desclassificação, surge um problema que é metodológico. Então, quando a gente pensa, a pesquisa artística parte do princípio do pesquisador-artista, que é alguém que está criando conhecimento ao mesmo tempo em que produz, observa, ao mesmo tempo em que é observado. Isso já gera um grande problema na tradicional separação da ciência entre sujeito e objeto. Ao mesmo tempo, um tipo de pesquisa que se propõe a interferir diretamente no objeto, no mundo que o cerca. É uma pesquisa que tem intervenção. Então, isso também já gera uma fissura ali no conhecimento científico tradicional, a partir do momento em que tem uma intervenção. E isso gera algumas questões sobre os métodos em pesquisa artística. E, a partir de alguns problemas e observações, é que eu trago a proposição da cartografia como método.
Então, entre as metodologias mais empregadas na pesquisa artística no Brasil e no mundo, se destacam a experimentação e a autoetnografia, entendendo que, né, esses processos experimentais nesse tipo de pesquisa também se relacionam muito com a autoetnografia. Então, tanto na Europa, quanto tem um artigo do Lopes Cano, que ele também traz que na América Latina se usa muito autoetnografia, e no mapeamento que a gente fez, foi possível observar que no Brasil também a metodologia de pesquisa mais mencionada tem sido a autoetnografia. Essas pesquisas de viés autoetnográfico geralmente se utilizam de um referencial teórico que é aplicado a uma situação prática de performance, com a finalidade última de produzir ou aprimorar a execução de determinadas obras. E dentre os textos que se situam nessa categorização, tem pesquisas muito diferentes, muito variadas, porém que compartilham a ideia de adoção de um método de observação da prática pessoal, que tem como finalidade verificar a aplicação de algum protocolo na prática instrumental com finalidades variadas, mas que confluem em última instância com um aprimoramento técnico e expressivo da execução instrumental. No Brasil, a gente entende que também o uso bastante amplo da autoetnografia está ligado com a popularização do livro de 2014 do Lopes Cano e da Úrsula San Cristóbal, que é um livro em espanhol, né, que tem bastante acessibilidade no Brasil e que tem um capítulo muito grande que fala especificamente da autoetnografia. E a gente observou que nesses textos, né, do mapeamento no Brasil, essa referência estava muito fortemente utilizada. Corroborando também com essas informações, em julho de 2021 aconteceu no Brasil a primeira edição do Congresso Autoetnografia Brasil, que reuniu pesquisadores de muitas áreas, inclusive das artes e mais especificamente da música, né, com interesse no método. Porém, ao mesmo tempo em que tem um uso muito grande, têm sido feitas muitas críticas ao uso da autoetnografia na pesquisa artística. O próprio Lopes Cano, numa entrevista que ele concedeu para mim e para o Leonardo Pellegrini no ano passado, ele comenta sobre o uso exacerbado da pesquisa artística, da autoetnografia na pesquisa artística, e como isso pode, em alguns casos, esconder uma ausência de pergunta de pesquisa, que é algo que também o Luca Chiantori traz no artigo de 2020. Então, muitas vezes, acontece que a própria prática artística é um fim em si mesma, e o simples fato de narrar essa prática artística se torna pesquisa, sem ter de fato uma pergunta de pesquisa clara. E muitas vezes a autoetnografia pode, né, mascarar esse tipo de questão. Também numa entrevista de 2020, o Paulo de Assis tem um posicionamento bastante crítico da autoetnografia e coloca que ela deve ser evitada, né, a todo custo, de uma maneira assim, bastante enfática nas palavras dele. Em seguida, também outro problema que tem sido percebido é o uso de métodos de outras áreas adaptados, principalmente das ciências duras. Então, algumas tentativas de criação ou utilização de métodos que tentam afastar na mesma pessoa, separar a função pesquisador da função artista, como se a gente pudesse realizar uma prática que seja, né, de criação, de performance, de composição, e depois se ausentar disso, dar um passo para trás e analisar de maneira imparcial, o que também é um problema com a própria natureza da pesquisa artística. Também foi observado em alguns momentos a concepção de que a pesquisa artística é em si um método. Então, alguns pesquisadores colocam que a própria pesquisa artística é o método, o que também é um pouco problemático, principalmente quando a gente entende que a pesquisa artística é, de fato, uma área ou uma sub-área de pesquisa que produz um conhecimento extremamente específico e particular a ela. Eu trago como exemplo a pesquisa do Paulo de Assis, do Luca Chiantori, que não utilizam, né, da autoetnografia e que tem metodologias bastante interessantes, né, de pesquisa. E trago a minha proposição, que é a cartografia como método, ou como ética de pesquisa, ou como posicionamento filosófico. Então, eu trago a cartografia como possível método, sobretudo, levando em consideração 3 pontos principais dela, que se alinham diretamente com a pesquisa artística e com a desclassificação. Cartografia, o método da cartografia, é descrito de uma maneira muito ampla em 2 livros centrais sobre o assunto, um de 2019 e um de 2014. Ela surge a partir do conceito de cartografia de Deleuze e Guattari.
É um conceito que ele apresenta, que ele cita mais fortemente, eles citam, né, mais fortemente no primeiro volume do Mil Platôs, mas que esses autores e autoras retiram de lá, se apropriam e criam, na realidade, algo que não está, né, na filosofia de Deleuze-Guattari, mas que eles mesmos criam a partir desse entendimento da cartografia de Deleuze-Guattari. Ela foi usada nesses livros originalmente na psicologia e também já foi utilizada, principalmente no programa de pós-graduação onde eu atuo de estudos de cultura contemporânea, tem sido usada em algumas pesquisas da área de artes cênicas e de audiovisual. A pesquisadora Maria Tereza Azevedo tem utilizado na produção dela em cinema. Então, a cartografia surge como um possível método, sobretudo levando em conta 3 aspectos fundamentais da pesquisa artística. E, no meu caso, da desclassificação, porque é algo que me interessa. Primeiramente, a sua característica processual e não representacional. Então, a pesquisa artística, ela se coloca como um tipo de investigação em arte que não só analisa objetos ou práticas artísticas, mas que assume o estado de ser da obra de arte não como objeto, mas como experiência. Então, quando a gente tem na música, né, a partitura, que é um objeto bastante icônico, normalmente nas pesquisas que não sejam a pesquisa artística, né, nos outros domínios da música, a gente tem essa ideia mais representacional. Aquela partitura representa a música, então uma análise musical daquela partitura seria uma análise musical da música. Na pesquisa artística, não. Existem mais elementos que estão envolvidos e a partitura seria somente um deles. A cartografia também se propõe ao acompanhamento de processos e não representar objetos. Então, nas palavras de Ronick, ela coloca o seguinte, que entender para o cartógrafo não tem a ver com explicar, muito menos com revelar. Não há nada em cima, céus ou transcendência, nem embaixo, brumas de essência. O que há em cima e embaixo e por todos os lados são intensidades buscando expressão. Então, essa citação indica a passagem de um posicionamento e visão de mundo essencialista para um mais processual. Nesse mesmo caminho, a desclassificação também tem uma concepção extremamente, abertamente anti-essencialista e não representacional. Garcia Gutierrez faz a crítica à invenção da essência e coloca que é a partir dela que se desenvolvem sistemas de classificação baseados na exclusão, no maior ou menor grau de analogia e aproximação com o cânone ontológico, o que acaba por criar uma infinidade de padrões particulares que têm ambição de ser universal. Então, a cartografia traz essa mudança, né, na perspectiva de entender não o resultado, mas o processo. E isso muda bastante a concepção como a gente entende não só a obra de arte, mas a própria pesquisa em si. E que está ligado com o segundo ponto, que é a dissolução entre as linhas duras que separam sujeito e objeto, objetividade e subjetividade e teoria e prática. As metodologias tradicionais de pesquisa, né, de terceira e primeira pessoa, sempre nelas têm imposição de um ponto de vista capaz de representar ou significar o objeto estudado. Então, o pesquisador, a partir do seu processo ali de pesquisa, vai, ao final, conseguir compreender determinado objeto e criar conhecimento sobre aquele objeto. Então, são práticas discursivas de falar sobre a realidade que incluem o objeto, seja ele humano ou não, apenas como uma informante ou fonte de dados. Então, na abordagem clássica de ciência, se supõe que científico é aquilo que pode ser reproduzido com os mesmos resultados e garantido por um observador externo, né, que esteja isento ao objeto de estudo. E nessa perspectiva, a experiência do próprio pesquisador acaba sendo excluída, e o saber produzido é sempre sobre as coisas e nunca com elas. Mesmo em pesquisas, né, que se utilizem não, mas que sejam realizadas com seres humanos. Porém, Varela nos traz que as estruturas cognitivas que nos permitem conhecer, elas são concretas, encarnadas e vivas. Então, é extremamente necessário assumir que essas estruturas têm uma história, que são situadas temporalmente, socialmente e culturalmente. A gente não consegue dissociar essas coisas. Então, a cartografia propõe que o cartógrafo se lance na experiência, não estando imune a ela, mas acompanhando os processos de emergência, sendo que cartografar é sempre compor com aquele território de pesquisa, cultivando sempre uma disponibilidade à experiência. Nesse posicionamento tem uma contração que torna inseparáveis os termos que normalmente se distinguem, como, por exemplo, sujeito e objeto, pesquisador e campo de pesquisa ou teoria e prática.
Tudo isso se conecta de maneira indissociável para criar o campo de pesquisa, o campo problemático, né, do problema de pesquisa. O que traz para o método, naturalmente, também um aspecto desclassificado ao passo em que parte para uma concepção que é não dicotômica. E o terceiro ponto, que conecta, né, a pesquisa artística com a cartografia, é o entendimento de pesquisa enquanto intervenção na realidade. Então, a partir do momento que a gente assume um foco de pesquisa, né, que tem um âmbito no processo, e a suspensão dessas dicotomias pouco produtivas, como, por exemplo, sujeito e objeto, teoria e prática, objetividade e subjetividade, a gente passa a ter um entendimento de pesquisa que forma um território no qual o pesquisador e o objeto estão implicados, e nesse momento cabe reconhecer que a pesquisa tem um papel de intervenção. Estar no campo e fazendo pesquisa provoca uma modificação mútua entre o observador e o observado, ou seja, entre o pesquisador artista e o objeto artístico. O campo de análise não se distingue, ele não se separa do campo de intervenção, né, que está sempre ali encarnado numa situação cultural, social, temporal que é concreta. A análise se faz sem distanciamento, já que está mergulhada numa experiência coletiva em que tudo e todos estão implicados. Então, a partir do momento que a gente, né, leva em consideração que compreende que conhecer é fazer, é criar uma realidade de si e do mundo, assume-se também que conhecer tem consequências políticas. E quando a gente já não se contenta com essa mera representação do objeto, quando apostamos que todo conhecimento é uma transformação da realidade, o processo de pesquisa ganha uma complexidade que nos obriga a forçar os limites dos procedimentos metodológicos e não só isso, das nossas próprias classificações do mundo. Por isso, né, fica sempre pairando aquela pergunta: a que classificações obedecem o meu pensamento e a minha prática de pesquisa? Então, esses 3 pontos, eles foram elencados e vão ser publicados agora num artigo que sai no fim de agosto, que é num aspecto mais teórico, para realmente criar essa base, né, para que a cartografia possa ser alinhada ali com a pesquisa artística como um método que contemple as suas idiosincrasias. Eu trago hoje aqui um mapa inicial, que é o início do meu processo de aplicação, né, da pesquisa da cartografia na pesquisa artística. Nesse momento, eu estou aplicando a cartografia num projeto de pesquisa que se chama Experimentação e Criação, desclassificando as práticas de performance, que tem como mote inicial promover as relações entre performance e experimentação a partir do conceito de desclassificação já comentado. Então, a minha cartografia ela tem 4 estradas que circundam a questão inicial, que é, né, a criação de estratégias de desclassificação da prática de performance. E essas 4 questões propulsionam novas questões. São 4 caminhos que se cruzam, que se retroalimentam entre si e que não possuem prioridade ou hierarquia um entre os outros, não obedecem também ordem de tempo ou direção. São 4 campos, né, da pesquisa que se retroalimentam e geram ali novas questões. O primeiro deles, eu dou o nome de articulação teórico-conceitual, que é o campo onde acontece a mobilização de conceitos que embasam o viés filosófico da pesquisa e viabilizaram até o momento a criação de estratégias de desclassificação para serem aplicadas na prática artística e a adequação do método da cartografia. Então, é um âmbito de pesquisa mais teórico-conceitual e que até o momento teve como produtos artigos acadêmicos e textos, né, de um aspecto mais conectado com esse âmbito acadêmico. Num segundo momento, num segundo espaço, a gente tem a experimentação, que é onde essas estratégias de desclassificação são aplicadas na prática artística, musical e não musical. Então, tem gerado como, né, realização de gravações em áudio, vídeo, performance, sessões de práticas, e o registro de todos esses processos que estão envolvidos. Como produtos também, né, performances, gravações em áudio, vídeo e o desenvolvimento de algumas obras. Um terceiro campo é o de escrita literária, que é um espaço que eu, né, joguei necessário e foi necessário para a escrita que é simbólica, sob a forma de prosa, e que articula elementos que não seriam recolhidos de outra maneira senão pela escrita artística. Tem como produtos textos literários curtos e longos. E o 4º campo é a análise de vestígios
desse nome porque ele tem como pretensão analisar os vestígios deixados pelos caminhos anteriores. Então, analisar gravações, textos acadêmicos, textos literários, buscando pistas dos processos realizados. Na parte mais musical, eu tenho utilizado a metodologia de análise que foi, concebida no meu doutorado, que busca entender a obra musical a partir da performance. É interessante perceber que esses 4 campos eles estão extremamente interconectados, e apesar de eu ter falado produtos específicos de cada um deles, eu tenho também pensado muito sobre os produtos híbridos, então maneiras diferentes da escrita acadêmica em como compartilhar esse conhecimento, os produtos, desses âmbitos, de maneira que não só através da escrita, acadêmica, mas de outras maneiras ou de maneiras híbridas. Então isso tem sido algo que tem me interessado bastante e que também vem aí trazendo alguns embates. Muitas vezes nas revistas científicas a gente tem uma única maneira de mandar artigos, por exemplo, e tem ali um limite, você não consegue mandar vídeo, enfim. Já tem algumas revistas que abrem espaço para criação de outras maneiras de comunicar resultados de pesquisa, mas ainda é uma coisa muito incipiente e que é extremamente pertinente e importante na pesquisa artística, e também é algo que acho que vai trazer muitas modificações e possibilidades novas, inclusive para as teses e dissertações, para que elas possam representar de maneira mais criativa, artística, os objetos artísticos que foram criados nas pesquisas. Para dar um pequeno exemplo, eu trouxe aqui Aos Olhos da Areia 1.4, que é um dos produtos artísticos desse projeto de pesquisa. Aos Olhos da Areia faz referência a um aforismo do Garcia Gutiérrez que fala o seguinte: a areia se amontoa aparentemente de um modo desordenado, mas esse estado não procede da areia, senão de uma proposição racional. De fato, ordem e desordem são o mesmo aos olhos da areia. Então, esse aforismo tem dado origem a essa série Aos Olhos da Areia, que tem o 1, 1.2, 1.3, 1.4. E nesse caso, são algumas experimentações feitas a partir da obra La Neige Danse, de Debussy, da Suite Children's Corner, que o interesse foi ir expandindo a obra e verificando até onde que ia o limite territorial, até onde uma obra continua sendo ela mesma, com a interferência do performer, enfim. E também para pensar na fronteira ali da articulação entre performance, composição, criação, para pensar esse tipo de coisa. O vídeo inteiro tem 9 minutos, eu trouxe só 3 minutos para não ficar muito longo também, então eu vou colocar aqui para vocês. Esse já é o 4º momento disso, onde já tem uma intervenção de dança e de sons outros, piano, trombone, e a gente tem alguns sons outros junto e tem uma performance de dança junto.
Bom, então esse é um pequeno trecho. Também a interconexão com outras linguagens artísticas tem sido algo que tem sido uma inquietação e acho uma possibilidade de ampliação ali das práticas. E também, né, da interconexão, como eu coloquei ali um espaço de escrita literária nos âmbitos da pesquisa, de criar maneira de conectar mais esses âmbitos. Então, tem sido um processo que tem, né, resultado nesse tipo de performance. Bom, vou pular aqui um pouquinho os créditos depois. E finalizando, algumas considerações finais sobre o assunto. A pesquisa artística, então, ela naturalmente abre caminho, na realidade, para a desclassificação do conhecimento artístico e acadêmico. E no nosso caso, né, de pesquisadores e pesquisadoras brasileiros, pode dialogar também com processos decoloniais, e acho que isso é um potencial da pesquisa artística aqui bastante interessante. Ela acaba também por criar tensões em alguns dos preceitos centrais da ciência tradicional, abrindo uma fratura no território na qual práticas de pesquisa inerentemente desclassificadas podem emergir, sobretudo por conta dessa dissociação, por conta dessa quebra, né, da barreira sujeito-objeto, objetividade, subjetividade e teoria e prática. Na música, em específico, ela traz consigo o questionamento de alguns conceitos, né, que vem sendo bastante questionados pelo pessoal da pesquisa artística, como o próprio entendimento do que é a obra musical, os papéis de compositor e performer, levando à abertura de dessa fronteira, né, de muitos territórios. E, por fim, pensar a cartografia como método, ou como ética de pesquisa, ou como posicionamento filosófico-metodológico, abre margem para novos caminhos e possibilidades, tanto na pesquisa artística, mas também em qualquer pesquisa que se proponha a produzir conhecimento desclassificado, né, nas outras sub-áreas da música também, ou de outras áreas, inclusive, né, como eu coloco, outras sub-áreas da pesquisa em música. Então, acho que tem aí muitos campos ainda para serem investigados. E, por fim, deixo aqui minhas referências, eu deixei elas no QR Code, que daí é o QR Code dá acesso para uma pasta, onde tem todos os textos e livros que eu usei nessa apresentação. Então, quem tiver interesse em acessar, está tudo disponível. Depois eu posso passar também, se vocês não conseguirem de longe pegar. Eu voltei. Dá certo de longe? Ah, ótimo. E com isso eu encerro minha fala. Agora fico, né, aberta para perguntas, comentários, sugestões, considerações. E agradeço imensamente a presença de todas e todos e a escuta, né? Muito obrigada.